Abra sus Biblias en el Salmo 121. Quien abrió dice amén. Quien está mintiendo dice misericordia. Hoy estira um café com tapioca ou um cocido com beiju? Ah, está meio dividido. Salmo 121. Vamos lá? A palavra diz assim: a las montanhas levanto mis ojos, de donde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna a la noche. El Señor te cuidará de todo mal, guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amém? Cierra tus ojos, barra tu cabeça, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós outros clamamos delante de tu presença, para que vos siga ministrando nessas vidas e nesse lugar, em nome de Jesus. Se há acá aún, después de todo, corações de piedra, que sejam transformados em corações de carne sensível a tu voz. Espírito Santo de Deus, nós outros salimos de nossas casas, en esta lluvia, não solamente para ver pessoas e para cantar, todo isso é bueno, Espírito Santo. Pero nós outros salimos de nossas casas para escuchar tus direcções, para escuchar tu ministração, para escuchar aquela palavra que penetra cuerpo, alma, medulas, huesos, em nome de Jesus. Por isso, é isso que nós te pedimos, Espírito Santo. Dá-nos direção, dá-nos coordenadas, ajuda nosso GPS espiritual a estar ajustado com o tuyo, Espírito Santo. Que esta palavra, nessa manhã, vos pueda ministrar e ajustar nossas vidas, em nome de Jesus, que todo espírito de las tinieblas reconozca a autoridade que há nesse lugar, em nome de Jesus, e vai retirada pelo abismo para onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Que seja na manhã de tu ministração, que seja na manhã de tu palavra acá nesse altar, em nome de Jesus. Por isso nós outros nos prostramos diante de tu presença e te pedimos, Espírito Santo, que vos puedas ministrar-nos e que tu nome venga a ser adorado desde o começo hasta o final desse serviço, em nome de Jesus. E aqueles que creem, recebem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. O nome dessa palavra é el Dios de la jornada, é o tema de nosso mensagem hoje, el Dios de la jornada. Nós estamos em um ano roots, que é um ano de raízes do Evangelho, é um ano de volver às raízes do Evangelho, não como quem tuviera salido do Evangelho, sino que quem sabe exatamente onde é esse lugar que eu devo estar. E eu devo estar em um lugar enraizado na palavra de Cristo. Eu devo de parar de marear-se com todas as luzes e volver verdadeiramente a lo que funciona, que é ayuno, palavra e oração e adorar ao Senhor. E a parte disso, todo isso é um plus, pero a raiz é essa. E aonde nós vamos hoje, nesta palavra, é falar sobre um Deus de la jornada. Nós estamos em uma série, Deus nos está permitindo falar de alguns salmos, e hoje não será diferente. Nós já falamos de Salmos 23, quais salmos mais? 91, quem mais estava cá? Quem mais é crente? 23, 91, quais salmos mais? Solo esses dois, 01, e agora nós vamos para o Salmo 121. Vamos juntos ou não? Todos nós outros estamos em uma jornada. Quando eu começo a falar do Deus de la jornada, todos nós outros estamos em uma jornada. Uns estão indo, outros estão volviendo. Em la jornada de la vida, outros estão estacionados, outros estão atrapados, outros estão andando vueltas e vueltas em uma rotonda de la vida, sim ou não? Há pessoas que estacionaram onde não deveriam, há pessoas que estão sendo remolcadas na jornada da vida, há pessoas que estão sendo multadas, mas o fato é que nós estamos em la jornada da vida. E se vos estás em la jornada da vida, vos legaste hasta acá hoje, e vos legaste hasta acá. Quem legou hasta acá hoje? Vos legaste hasta aqui. Vos podeis pensar assim, pastor, eu entendo, la geografia de la ciudad, estratégicamente, eu liguei em Rogelio Benítez 1279, em Barrio Herrera, em Asunción, Paraguai,
Sí, vos llegaste acá. E todo isso é importante, a geografia, a ciudad, a igreja que vos estás é importante, a persona que está sentado cerca de vós é importante, incluso se não há nadie sentado cerca de vós, também é importante, e há que entender o porquê de todas as coisas. Pero o fato é que vos já legastes hacia aqui. Vos já legastes aqui. E se vos já legastes hacia aqui, não é tempo de desistir. Vos já legastes aqui. Para pensar de onde vos saliste. Para pensar las orações que vos havia hecho para Deus. Deus, livra-me de isso, ponga-me em tal lugar. Quizás hoje, muitos de nós estamos vivendo as petições e as orações que nós tuvimos no passado, sim ou não? Quizás hoje, nosso tempo que está acá, é um tempo de não desistir, é um tempo de pensar assim, Deus mío, quanto eu caminhei, quanto eu anduve. Fim de semana passado, era Semana Santa, eu fui visitar meus parentes, fui visitar minha mamá, fui visitar minha irmã, e fui visitar uma cidade interior onde eu cresci, hasta ser niño maior, e fui visitar algumas pessoas, e como é interessante vos volver a alguns lugares do passado, para entender verdadeiramente onde vos estás parado. Vocês sabem minha história, eu compartilhei com vocês que eu vivia em um orfanato por muitos anos, e tinha uma senhora que era a diretora desse orfanato, e eu me recordo que eu tinha que viver solito, porque não lograva a adoção e coisas assim, então eu tinha 13 anos, pero um niño de 13 anos não pode viver solito. Então essa senhora teve que firmar um documento dizendo que se hacía cargo de minha vida responsável, para que eu pudesse alquilar na casa, para que eu pudesse ter na vida com minha irmã, que tinha 14 naquele entonces. E essa senhora deu um câmbio em minha vida que foi tão bom e tão interessante. E eu fui visitar a ela, e eu liguei, eles lloraram, e estavam todos borrachos, verdade? E me abraçavam, verdade? Ainda me abraçavam. E esse senhor que me ensinou a manejar, que não tive... ele me deu a oportunidade de manejar seu auto, uma Chevy, um Fusca, e ele me ensinou a manejar, ele mirava para mim, uau, de onde vos legastes, verdade? E em realidade, nós já legamos hacia aqui. Estão comigo ou não? Eu estou contando minha história, pero e tua história? Vos já legaste hacia aqui, e já que já legaste hacia aqui, não é tempo de desistir. Mira para uma pessoa que está de seu lado, se não há nada de seu lado, salta 2, 3 butacas e habla assim para essa pessoa, vos já legaste hacia aqui, já não é tempo de desistir. Mira para outra pessoa e habla assim para ela, vos já legaste hacia aqui, não é tempo de desistir. Mira quanta história vos tenés, quanta luta, quantas renúncias, tudo que vos existe. Às vezes pensamos que, e dá essa sensação que o tempo congela. Parece que as circunstâncias, e as vueltas, e as rotondas, e as doble avenidas de la vida me traem um certo cansaço, um desânimo, que parece que eu não quero mais avançar, parece que se terminou meu combustível. Pero vos legaste já hacia aqui e vas a desistir? Vos caminaste hacia acá e vai deixar de seguir haciendo a travessia, a jornada de sua vida? Mira de onde vos saliste. Mira tu passado, mira aquilo que vos comias antes, mira lo que vos comes agora, mira como te vestias antes, mira como te vestís agora. Quizás el passado foi um pouco melhor que a situação de hoje, pero a vida é assim, a vida é dinâmica, a vida dá vueltas, a vida é uma jornada, a vida não é só a salida, tampouco a chegada, a vida é uma jornada. E se vos estás acá em la jornada, não é tempo de desistir. Eu não sei para quem é esta palavra, pero eu agarro ela para mim. Já que chegaste hacia aqui, não é tempo de desistir, amém? Então, todo pensamento de cansaço em la jornada, de desânimo, sim, é normal. Pero se vos tenés um dolor de pança, te vai no médico. Se vos tenés um dolor de cabeça, te vai no médico. Se te rompiste a perna, vai um traumatólogo. Se vos tenés algo em tu cerebro, busca um psicólogo. Se vos tenés algo em tu alma, em tu coração ou em tu cerebro, busca um pastor. Busca a cada pessoa que te pode ajustar do que deve ser ajustado em la jornada de sua vida. Quantos estão comigo? El Dios de la jornada. E la jornada é importante, muito importante. Pero tão importante quanto la jornada é quem está comigo em la jornada. Mira para quem te ajudou nessa jornada e decide assim para ela: graças. Vos já dijiste graças para quem te acompanhou em la jornada? Vos já fuiste grato em la jornada? Sabia que a gratitud é um combustível para que nós podamos avançar na vida? Sim ou não? Graças. Há que aprender a dizer graças.
porque la gratitud es mi combustible que me puede seguir haciendo avanzar en la jornada de la vida. Salmo 121 es eso. Salmo 121 en realidad es una jornada. Es una jornada que el pueblo empezaba a peregrinar y ir hacia un lugar para adorar a Dios. Entonces, nesse Salmo 121, el salmista já empieza dizendo assim: elevo mis ojos a las montanhas, ou a las montanhas levanto mis ojos. De onde há de venir minha ajuda? Esses salmos é muito interessante, porque eles são 8 versículos solamente e eles se dividem em 4 partes muito interessantes. Ele empieza com uma pergunta: elevo mis ojos para el monte, de onde vendrá mi auxílio? Então ele já empieza questionando-se: eu estou em uma jornada, e nessa jornada eu tenho uma pergunta: eu estou em uma jornada, de onde vendrá mi auxílio? Depois ele empieza a encontrar a seguridade dessas perguntas. Depois ele empieza a encontrar a presença de Deus todo nesses salmos. Depois ele empieza a ser ministrado por Deus quando chega que disse que o Senhor guardará ele verdadeiramente. E é assim nossas transições de la vida com Deus. Se você está em uma fase de transição, de jornada em sua vida, leia Salmo 121 que vas a sorprender-se como é. Sempre quando eu vou falar de hermenêutica, homilética, eu nunca posso agarrar um texto isolado na Bíblia e começar a seguir sem entender o que estou falando. Então, eu devo entender, e eu necessito uma Bíblia de papel. Podes emprestar tu Bíblia para mim, linda, porfa? Graças, Reina. Se vos parar para pensar, quando vos hablas, nós estamos falando de Salmos 121, pero quando vos empiezas no Salmos 120, e é um salmos de plegaria, que eles dizem salmos de las escaleras, salmos que eles iam, caminham na montanha e no deserto, e chegavam no templo, tinham que subir as escaleras. Desde Salmo 120 até Salmo 134, eles vão contando esta jornada da vida deles. Pero quando eu paro para pensar e ler o Salmo 121, é impossível que eu avance sem entender os Salmos 20 e Salmo 122. E o Salmo 120 é onde ele empieza essa jornada. Ele empieza dizendo: a Jeová clamei estando em angústia, e ele me respondeu: livra minha alma, Jeová, de lábio mentiroso e da língua fraudulenta. Então, o que ele está dizendo? Eu estou em um lugar acá que está complicado. Eu estou clamando a Jeová. Então, o primeiro passo acá é: eu estou na zona de desconforto. Eu estou inestável, eu estou em um lugar que não estou confortável acá. E depois, no Salmo 121, ele encontra esse caminho. Pero nesse caminho, ele descobre que Deus é um auxílio. E depois, allá no Salmo 122, ele já ligou no templo. Por isso que o Salmo 122 diz assim: eu me alegrei com os que diziam, a la casa de Jeová iremos. Por quê? Porque primeiro ele estava em desconforto, depois ele entendeu que Deus era um Deus de la jornada. Em la jornada ele levantava os olhos e dizia assim: levo mis olhos a los montes, de onde vendrá meu auxílio? E no Salmo 122 ele já ligou no templo. Então ele disse assim: nos alegremos quando disseram vamos à casa do Senhor, porque ele já está no templo. Então, desses 15 cânticos acá, ele também é conhecido como esse cântico das escaleras. É muito interessante e importante que eu sepa o salmo que eu estou falando, que eu entenda e não leia solamente para ler um salmo forte, sino que entender a força de onde vem desse salmo. Quem está acá diz amém? Então, esses salmos acá eram usados por os peregrinos que iam a Jerusalém uma vez ao ano adorar. Moisés, no tempo de Moisés, ele tinha na lei, ele deixou na lei, verdade, que todo o povo de Israel deveria ir-se a Jerusalém uma vez por ano. Eu não conosco Jerusalém todavia, pero vou a conhecer em nome de Jesus muito temprano. Quantos creem nisso? Eu creio da mesma maneira que vós creeste para mim, eu creio para vós também. E eu creio que todo creyente, um dia na vida, deve fazer esse viagem para allá. E Moisés dizia que todas as pessoas de Israel deveriam ir uma vez ao ano, em mínimo, para Jerusalém para adorar a Deus. E em las fiestas. Nós incluso podemos falar sobre isso nas roots das fiestas, verdade? Eles iam para as fiestas de Páscoa, fiestas de Pentecostés, fiestas de los tabernáculos. E quando eles iam para Jerusalém, eles passavam por los montes. E era muito interessante, porque eles levavam coisas, animais, mientras eles iam caminhando, adorando a Deus, eles iam sacrificando, eles iam fazendo ofrendas de sacrifício, eles iam adorando a Deus.
porque eles cantavam, porque eles estavam adorando, eles estavam felizes. Incluso Bob Marley gravou uns salmos. Vou pensar que Bob Marley é um poeta. Ele gravou I Remember Zion, se não estou equivocado. I remember Zion. Eles são muito creyentes, bueno. Pero ele gravou, e é um salmo, verdade? Um salmo de peregrinação, quando a gente saía da Babilônia e ia para Jerusalém. A donde vou acá é que a gente estava peregrinando, indo para adorar a Jerusalém, em Jerusalém. Então, o salmista empieza dizendo assim: a las montanhas levanto mis ojos. ¿De dónde ha venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Senhor, que hizo el cielo y la tierra. Quando eles caminavam para Jerusalém, tinham algumas montanhas hasta chegarem no lugar do templo. Pero eram as montanhas que o pueblo que era pagano ponia seus deuses para adorar. Então a gente subia ao monte e ponia os falsos deuses, os balaíns, todos os deuses que eram adorados, os astarotes, todos esses deuses que não significa muito estavam ali em cima. Então, mientras a gente ia peregrinando o caminho a Jerusalém, eles elevavam os olhos a los montes para ver de onde estava Jerusalém. Pero quando eles miravam para os montes, tinha muitos deuses com luzes, com adorações, com sacrifícios, e eles miravam, pero a que Deus eu devorar, a que Deus eu devo adorar. E nesse momento acá, eles também tinham muitos bandidos, era na peregrinação, era na jornada que todos os anos uma multitud hacía para ir a Jerusalém. Então, aí nos montes também, os bandidos, os assaltantes se escondiam, para que quando as pessoas iam caminho a Jerusalém, eram roubadas ou eram confundidas. Então, nessa jornada, ele levava os olhos para os montes e dizia assim: elevo mis olhos para os montes, de onde há de venir minha ajuda? Por quê? Porque ele não estava mareado com os outros deuses, ele não estava mareado com as outras oportunidades, ele tampouco estava mareado com o medo no caminho. Ele não estava mareado com oportunidades, pero ele tampouco estava mareado com medo no caminho. Ele, na jornada de nossas vidas, presta atenção acá, na jornada de nossas vidas, muitas vezes vão aparecer falsos deuses. E vos me podes perguntar, ¿pero qué es un falso Dios? ¿Es una estatua? ¿Es algo? No, falso Dios es algo que vos debe rendir más adoración que el propio Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Entonces, un falso Dios no es una estatua solamente. Un falso Dios es aquele que vos depositas tu confiança. Por isso que o salmista disse assim: elevo mis ojos para os montes, de onde vendrá minha ajuda? Minha ajuda vem do Senhor. Minha ajuda não vem de todos esses deuses que estão sendo adorados acá. Minha ajuda vem do Senhor, não depende desses assaltantes. Minha ajuda vem desse Senhor, que não é só o Senhor que está em Jerusalém, pero é o Senhor e é um Deus que está comigo em la jornada. Meu auxílio vem do Senhor. Quantos estão comigo acá? E eu quero começar esse culto fazendo uma pergunta: de onde vem tu auxílio? De onde vem tua ajuda? Em onde está depositada tu fé? Há pessoas que miram para o monte e dizem assim: elevo mis ojos para o monte, meu auxílio vem do contrato que eu estou esperando para firmar. Há pessoas que levam os olhos para os montes e dizem assim: elevo mis ojos para os montes, de onde vendrá meu auxílio? Meu auxílio vem do dinheiro que eu vou cobrar, vem do contrato que eu vou firmar, vem do bom negócio que eu vou firmar. Pobre de vós que não entendiste que está adorando outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus de Jerusalém. Se nossas expectativas estão em qualquer outra coisa que vá ser nosso auxílio, estamos perdidos. Estão comigo ou não? Meu auxílio não vem de um contrato, por mais que o contrato seja bueno. Meu auxílio não vem de um ascenso em meu trabalho, por mais que o ascenso seja bueno. Meu auxílio não vem de uma bendição financeira solamente, por mais que seja bueno. Eu não posso limitar o mover e a atuação de Deus solamente a isso, solamente a um negócio. Meu auxílio não vem de mim empresário, meu auxílio não vem de mim pastor. Há pessoas que estão esperando o auxílio do pastor, o auxílio do pastor, e são aquelas pessoas, parece provérbios que dá-me, e quando olhando na pança, tchau. E há outros pastores aproveitadores. A Bíblia diz que a lana de la oveja calienta o pastor. E há pastores que raspam as ovejas e se abraçam pela lana e tchau também. Eu sei que são os dois lados. Pero meu auxílio não vem disso. Meu auxílio vem do Senhor. Estão comigo acá ou não? Minha pergunta para vós, e deve ser respondida hoje, é: de onde vem tu auxílio?
Quando vos eleva tus olhos para os montes, quando vos vês oportunidades, quando vos vês medo, quando vos vês assaltantes, quando vos vês outros deuses, quando vos elevas os olhos para os montes, quando vos vês muitas oportunidades no futuro, vos podeis dizer assim: mi auxílio vem do Senhor. De onde vem tu auxílio? Em onde está tu expectativa? Em onde está tu esperança? Se tu esperança, Pablo dizia, se a esperança que nós temos está em las coisas de nesta vida solamente, somos os mais miseráveis de los hombres. Mi pergunta para vós, a pergunta que deve ser respondida é: de onde vem tu auxílio? ¿Dónde vos está esperando a resposta para calmar tu coração? O que vos está esperando? Qual é o mensaje? Qual é a palavra? De onde você está esperando para tranquilizar tu coração? Ou você está esperando somente um dia atrás do outro dia? Percebiste que esse um dia atrás do outro dia parece que nunca chega? Nunca chega, nunca chega. E eu vivo agobiado porque sempre estou esperando algo que não é Deus. E cada vez que eu espero algo que não é Deus, eu não lego em Jerusalém. Eu lego em qualquer outro Deus, pero não lego allá em Jerusalém. E minha pergunta para vós é: em onde está depositada tu confiança? Em onde vos confiás? Spurgeon dizia assim: as perguntas mais sinceras del alma, as perguntas del alma são as orações mais sinceras. Quando vos tenés uma pergunta em tu alma verdadeira, essa é a oração mais sincera, dizia Charles Spurgeon. Por quê? Porque é aí verdadeiramente que vos sabes onde está tu confiança. Onde está tu confiança? De quem você está esperando auxílio? Qual é a persona? De um dinheiro guardado, de um dinheiro que não tenés, de uma persona que vai legar em sua vida com um passe de magia. Quando eu conozca a alguém, vou cambiar minha vida verdadeiramente. Quando legar uma persona em sua vida, se vos não está entendido verdadeiramente que solamente Jesus é tu auxílio, vos vas a romper a vida dessa persona. Porque o problema não é a persona, o problema sois vós que não te ubicaste verdadeiramente, que não existe outro caminho sem Jesus. És de Ele auxílio. Ai Deus, há oportunidades na jornada, pero eu elevo meus olhos para os montes e pergunto: de onde vendrá meu auxílio? E minha pergunta para vós é: quando você eleva os olhos para os montes, de onde vendrá tu auxílio? Eu tinha um amigo, quando eu trabalhava na empresa de área médica, e ele era um senhor muito alto, cabelo largo, todas essas coisas, ele era casado, tinha filhos, pero ele vivia enfermo, sempre estava enfermo. Então eu lhe dije: che hermano, pero por que você vive enfermo? Ele tinha problemas de respiração, tinha problemas de piel, tinha muitos problemas, pero ele tinha um seguro médico muito bueno. E esse seguro médico dele lhe dava cobertura completa para ele viver tratando-se. Então ele sempre tinha medicamento do seguro médico, e esse seguro médico era de seu papá. Seu papá trabalhava em uma empresa em Brasília chamada Copel. Copel seria a Andes de Paraguai. Então seu papá tinha um seguro médico que cobria seus filhos, desde que seu filho não se casasse. Quando seu filho se casasse, ele perderia todo o benefício do seguro médico. Então esse muchacho tinha o seguro médico e tinha uma esposa, pero ele não se casava para não perder o seguro médico. Então o que fazia? Ele queria tanto o seguro médico, pero ele vivia enfermo. Estão entendendo o que estou passando acá? Porque a esperança e o seguro dele estava no seguro médico e não em um Deus que pode sanar as enfermidades. Eu não estou falando de seguro médico, eu estou falando de muletas que você está esperando para que Deus te confirme em sua vida. Mientras vos estás esperando seguro médico, resposta de alguém, resposta de pessoas, esperando de outras coisas, não vai ser suficiente. E vamos viver frustrados, porque quando eu elevo meus olhos para os montes, é do Senhor que vem em meu auxílio. A palavra diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, pero nós nos gloriaremos en el Senhor. Então, nessa jornada, quizás não seja só luzes, quizás não seja só aplausos, pero uns confiam em carros, outros confiam em estátuas, outros confiam em Deus, outros confiam em cavalos, pero nós nos gloriaremos del Senhor. Quantos estão comigo acá? Jeremias 17:7 diz assim: bendito el hombre que confia nele Senhor e põe sua confiança em Ele. Será como um árvore plantado junto ao água que estende suas raízes hasta el corriente. No teme que llegue el calor e suas hojas estão sempre verdes. Estão comigo acá? Quem está comigo, dá uma glória a Deus forte. Presta atenção em lo que diz acá. Em época de sequia não se angustia e nunca deixa de dar frutos. Está seco, a economia está um desastre. Em época de sequia nunca deixa de dar frutos.
Ah, pero está um desastre, está horrível o tempo, nada funciona. Em época de sequía, nunca deja de dar frutos, porque está enraizado em Deus. Jeremias está dizendo acá, bendito o homem que confia. Se vos confias em Deus, en el dia bueno, en el dia malo, com plata, sem plata, com amigos ou sem amigos, vos vas a dar fruto por mais seca que esté a terra. Se nossas raízes estão verdadeiramente roots, plantadas em la palavra del Senhor, em la oração, sem muita frescura, entender que o evangelho é puro e genuíno, aí sim, verdadeiramente eu darei frutos, igual se todo va bem, igual se todo va mal, nós temos que adorar a Deus, porque não é Ele, não por lo que Ele pode nos dar. Em época de sequia, Deus está dizendo, hasta no dia mais difícil de tu vida, hasta quando está seco. Vamos saber que está seco? Seco. Seco não é só seco sem plata. Seco é que bate o vento te rompe. Seco é que não tem alegria. Seco é nublado. Seco é sem raízes. Seco é sem vida. Deus está dizendo, se nós temos em Ele a confiança, todo pode estar seco, mas nós igual vamos estar dando frutos. Hebreus 10:35 diz assim, no perdais, pois, vuestra confiança, que tem gran galardão. A carta de Hebreus é muito interessante, porque na carta, uns dizem que é a Pablo, outros dizem que é Apolo que escreveu, mas não tem nenhuma confirmação de quem escreveu. Mas o hecho é que essa carta de Hebreus foi escrita na igreja que tentava e pensava em desistir, mesmo não querendo desistir. Alguns pensavam que ele viver por la fé estava limitando a vida deles. Os hebreus pensavam assim, que da maneira que eles estavam vivendo, era limitante. Então, eu vivo por fé, minha vida está fadada a viver hacia acá, eu não posso ligar allá. Era como esses pensamentos de hoje que tem na pós-modernidade. Se eu sou crente, eu não posso ter dinheiro. Se eu sou crente, eu não posso ter um auto. Se eu sou crente, eu não posso ter na roupa buena. Se eu não sou crente, só posso comer lomito, não posso comer em aquarela. Entendeu? Esse pensamento que estava lá. Que ele estava dizendo, vós sos crente e tem que viver na vida rasa. Basta. Não que outras coisas... Vocês não entenderam o que estou falando, verdade? Bueno, se não me entendiste, está hora. Agora, aonde vou acá é que a carta de Hebreus estava dizendo assim para eles, era uma carta para uma igreja que estava começando a sofrer e desistir. Então, vem o autor e lhe dá uma ordem. Qual é a ordem? No perdais, pues, vuestra confiança. No perdais, pues, vuestra confiança. Eu não sei o que vos estás passando nessa jornada, que às vezes dá ganas de desanimar, às vezes dá ganas de desistir, às vezes o dolor golpea a porta, às vezes está tudo bem e vos recebe um diagnóstico, às vezes está tudo bem e vos recebe um cuchilhaço na espalda de Judas, sim ou não? Ministério de Jesus só foi Ministério de Jesus porque tinha Judas. Então, se há Judas, dá glória a Deus. Pero, está lendo de Judas aí, Pero o tema acá é que às vezes nos sentimos como na igreja de Hebreus. Às vezes pensamos, hice tanta coisa, renunciei, trabalhei, sembrei. Pero chega na hora que parece que cansa. Hago tudo o que deveria ser, renuncio todo o que deveria renunciar, trabalho todo o que deveria trabalhar, pero desanima. Então vem essa palavra de Hebreus. Não perdas, pois, vossa confiança, que tem grande galardão. Essa palavra confiança no original, quando eu vou estudar a raiz desta palavra, essa palavra perder quer dizer como um soldado que está listo na batalha, agarra todas as ferramentas, tira as ferramentas e vira a espalda e se vai. É como Davi quando ia pelear contra Golias. Se Davi mirasse a Golias, ele perdiera a confiança, ele ia agarrar suas 5 pedras, ia pôr no piso e ia dar a espalda. Pero Davi não seria Davi sem Golias. É igual que nós outros. A palavra não pierda, ele está dizendo assim, não deixe para trás todo o que você existe, para onde vas a llegar. Então, não pierdas a confiança, não pierdas a esperança. Mira onde você saliste. Mira todo o que passou em sua vida. Mira todo o que você renunciaste, todo o que você trabalhaste. Vos legaste a sacar para desistir, sim ou não? Não! Para ver de onde vos saliste. Para ver as vueltas que a vida te deu. Eu sei da vida de muitas pessoas acá. Pero vas a desistir agora? Em la mitad da jornada? Que triste. Eu tenho alguém muito cercano em minha família. Passaram 25 anos casados.
construíram, prepararam, construíram imóveis, compraram autos, compraram casa, hicieron um montão de coisas, 25, 26 anos juntos. E a hora no final da jornada, um com 73 anos, outro com 69 anos, se divorciaram. Para quê? Para quê? Vai desistir agora? De verdade mesmo? Todo que nós caminhamos, vas a desistir agora. É mais fácil mirar para trás e entender que meu auxílio vem do Senhor. E todo o que Ele hizo por mim não foi em vano. Então, o que diz a palavra acá é: não pierda tu confiança, não eche tus armas en el piso, não dejes para trás e dê a espalda como quem já não quer mais. Mira de onde vos saliste. Estão comigo acá ou não? Para entender de onde vos saliste. Eu poderia estar apontando milhares de pessoas acá, milhares de pessoas, suas histórias. A senhora Cátia está por aí? Arriba? Senhora Cátia, ela não está acá. Sabe como nós conhecemos a senhora Cátia? Necessitávamos de alguém para trabalhar em nossa casa, para ser na diarista, para limpar nossa casa. Primeiro dia que legou a senhora Cátia em nossa casa, ela legou para trabalhar, já faltou. E eu pensei assim, está mentindo essa senhora, verdade? Porque disse que rompeu o pé. Em verdade, ela não havia rompido o pé. Pero ela trabalhava em nossa casa, ligava assim, uma pessoa assim, muito rara, e limpiava nossa casa, pero nós vimos algo diferente nela. E ela foi crescendo, foi cambiando toda a sua vida. Ela ligou com Fiorella com 15, 13 anos na igreja, e ela foi cambiando sua vida. Hoje ela é diretora de 2 guarderias. Hoje ela se sente atrás na computadora, tranquilita. Hoje ela é uma pessoa hermosa, por dentro e por fora, por ele trabalhar de Deus. Imagínate se ela desiste agora. Estão comigo acá ou não? E tu vida? Todo que vos passaste, vas a desistir agora. Todo que vos caminaste, vas a parar agora no meio da jornada. Não perda pues tu esperança, porque detrás disso vem um grande galardão, diz o Senhor. As coisas estão entendendo o que estou dizendo acá? Agora imagina depois de todo isso, a Lucas desistir. Então persevere e não desiste. Não perda a confiança, mantenha sua fé. Vos llegaste a sacar, não é hora de desistir. Dá uma capetinha nessa pessoa que está do seu lado, que está viajando, e habla para ele assim: vos legaste hacia acá, não é hora de desistir. Habla assim para ele: eu te vou a buscar, para que vos não desistas. Cuenta comigo. Habla para essa pessoa: cuenta com mi tempo, cuenta com mi dinheiro, cuenta com mis ofrendas, cuenta com mi abraço, cuenta com mi mesa. Estamos juntos. Mira para essa pessoa e habla assim: se Deus é por nós outros, quem será contra nós outros? Quantos estão comigo? A las montanhas levanto mis ojos, de onde há de venir minha ajuda? Minha ajuda provém do Senhor, que hizo el cielo e a terra. A palavra é ajuda, não é socorro, não é auxílio. Eu sei que esta noite versículos, então agora eu vou apertar velocidade 1.5. Ajuda não é só auxílio, de auxílio. Ajuda é um Deus presente. Mira que interessante. A palavra diz que Deus dará ordem a seus anjos acerca de nós, sim ou não? Bíblia, amém? Mesmo Deus tendo milhares de ángeles, Ele mesmo está com nós no meio de atravessar da jornada. Elevo mis ojos para os montes, de onde vendrá meu auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que hizo el cielo e a terra. Por que o salmista está dizendo que Ele hizo el cielo e a terra? Quando Deus hizo el cielo e a terra, não havia nada. Então, o salmista está confiando em um Deus que de la nada hace todo. Não há milagros onde há ambiente seguro. Está todo bem, prepare-se que não vai haver milagros. Nossa vida de creyente é aprender a ser estável na inestabilidade. ¿Vos já percebiste que a vida é inestável? Às vezes tem, às vezes não tem, às vezes está lendo de amigo, às vezes está lendo de Judas, às vezes todo vai bem, às vezes todo vai mal, às vezes vos mirar tu conta e llora, às vezes mirar tu conta e sonreís. Sim ou não? É assim que funciona a vida? É exatamente assim. Pero Deus disse: eu confio no Senhor que hizo el cielo e a terra. O que Ele está dizendo? Ele está trayendo Gênesis da palavra. Ele está dizendo assim: el Deus que confio é o Deus aliado de Gênesis, que não havia nada, Ele hizo todo. Mi Deus hizo el cielo e a terra. Se Deus hizo el cielo e a terra, qual é a petição? É em tu tempo, em tu turno que você vai equivocar. Tão malo sos. Deus hizo el cielo e a terra, e é nesse Deus que eu confio. Em que confiança está essa? Se não há nada, é oportunidade de milagres. Deus, a hora acabou, Deus. A hora de mim, mano, eu lavo minhas manos, não tenho mais que fazer. Ok, não há milagros em ambientes seguros. Não há milagros na zona de conforto. Não há milagros em onde todo está bem. E essa palavra é para mim mesmo. Se todo está bem, é porque está necessitando Deus. Vem comigo ou não? Versículo 3. Não permitirás que resbale tu pé. Jamás duerme el que te cuida.
No resbalarás tus pies, ¿sabe o que significa? Estabilidade. Nuestro Deus, quando eu levo mis ojos para os montes, eu entendo que não estou mareado, significa estabilidade. Por isso que Ele não permitirá que resbale mis pies. Então, quando eu estou com Deus, eu ando confiado em Ele, porque eu sei que Ele não vai deixar que resbale mis pies. Porque a Bíblia diz, ai daqueles que são pedra de tropeço, pero eu não sou pedra de tropeço. Então, eu tenho confiança em mis pies. E a palavra diz que Ele não permite que resbale mis pies. Ele não permite que eu me caiga. Ele não permite, eu permito. Ele não permite. Então, Ele dará estabilidade para mis pies. Levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Eu profetizo estabilidade sobre sua vida. Eu profetizo estabilidade. Eu não sei em qual área que você está falando. Pero se Deus é tu pastor, se o Senhor te guarda, se o Senhor te cuida, eu profetizo estabilidade sobre sua casa em nome de Jesus. Quantos recebem isso? A palavra diz que Ele também não dorme, é o que te cuida. Em outras versões, não dorme nem pestaneia, Ele que te cuida no versículo 4. Sabe o que quer dizer isso? Ele não dorme nem se adormece. O homem descansa e dorme. Deus não cansa. Deus não pestaneia. Será que Deus se equivocou de mim e pestaneou? Será que a casa que eu estou vivendo é porque Deus pestaneou? Será que essa situação emocional que estou vivendo porque Deus está pestaneando em minha história? Deus não dorme e Deus não pestaneia. Os guardas cansam, nós outros cansamos. Todos nós outros cansamos. Pero quem nos guarda é Deus. E Deus não dorme nem pestaneia. Estão comigo acá? Então, quem me guarda? Quem me guarda? Então, não é uma cinta roja em meu braço que me vai guardar. Se você tem uma cintita roja em tu braço, eu não tenho nada contra ele, mas ele não te guarda nada. Essa é a realidade. Não te guarda. Cintita roja não te guarda. Vou tomar um carolinho em agosto, só vai ser um tonto tomando um canha. Porque não te guarda o carolinho. Se solucionasse, eu tomava. É verdade mesmo. Mas não soluciona. Quem me guarda? Quem me guarda? Então, se você tem uma cintita em tu braço, ela só é uma cinta. Uma cruz. A cruz te guarda, sim ou não? Eu não tenho nada contra a cruz, mira. Eu incluso hoje tenho um crucifixo acá. Mas ele não me guarda. Só o que acá porque eu comprei em Gané de Rota F3 Regalos. Só isso. Mas ele não me guarda. Não está nele minha confiança. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Quem me guarda? El Señor de la Cruz me guarda? Não guarda. Se você querer acena mais, não há nenhum problema. Sem problema, não estou sendo... eu não quero parecer muito argel, mas tampouco quero ser muito polido, porque eu tenho que dizer que a verdade que não funciona. Entende o que estou dizendo? Paié, vou ser um paié para trazer meu amor para a vida inteira. Agora eu uso uma cadena de colores, verdade? Essa cadena me dá livramento. Agora, pastor, vos não sabes, agora eu tenho em meu auto um filtro atrapa-sueños. Que tem a pena, esse que vem de los índios, esse de Peru. Esse comprei allá e agora estou protegido. Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus. Eu estou te ensinando um caminho para que vos deixe todas essas coisas que não te servem de nada. Porque quem nos guarda verdadeiramente é Deus. É Deus. É Deus que nos guarda. Para de andar um montão de coisas, um montão de superstições. Eu me recuerdo que quando eu me estava convertendo, eu ganhei uma cruz, um crucifixo, e era de madeira. Eu me recuerdo que cada vez que eu passava na igreja, eu tinha que besá-lo. E besava. E depois eu pensava em Deus e eu besava. Então passava um tempo que eu vivia assim. Eu vivia assim. Me trajo cáries e não me guardou nada. Porque o crucifixo não guarda. Quem guarda é Deus. Pero se eu não entendo isso, eu vou a poner outros crucifixos. E crucifixo não é só uma coisa material. Crucifixo pode ser pessoas, pode ser uma tabla, pode ser um lugar, pode ser o nome de uma igreja. Crucifixo pode ser o dinheiro. Ele não te guarda. Quem te guarda é Deus. Nosso Deus não duerme nem pestaneia. Estão comigo? Guarda isso. Mientras você está dormindo, Ele está despierto.
Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esperar não vem de estar parado, esperar vem de esperançar. Então, se eu tenho esperança, eu duermo. E se eu duermo, Ele me cuida. Que tierno. Versículo 5 diz assim: El Senhor é quem te cuida, El Senhor é tu sombra, tu mano derecha. Por que a palavra diz que o Senhor é minha sombra? Se a sombra deve ser algo maior que Deus. Por que sombra? E sombra a mi derecha, a la mano derecha. Em Israel, quando vos hablas de la mano derecha, ela significa força, significa palavra, significa eu me vou à la guerra, significa eu estou forte. Então, quando diz que o Senhor é mi derecha, quer dizer que o Senhor é mi guerreiro, Ele me prepara. Bendito é o Senhor que adeça mis manos para a guerra e mis dedos para a batalha. É o Senhor, Ele me dá a força para as batalhas que eu tenho que enfrentar, desde que Ele seja tu Senhor. Recuerdam? O Senhor é mi pastor e nada me faltará. Quem se recuerda disso? O Senhor é mi pastor e nada... Pero nada te vai faltar se o Senhor é tu pastor. Agora vos queres um Deus de qualquer maneira? Deus, agora eu quero o Deus do Novo Testamento, Deus da Nova Aliança. Agora Deus do Novo Pacto. Agora Deus... Eu posso contar uma coisa que eu disse uma vez para vocês, sim ou não? Para que vocês não pensem que estou criticando vocês. Já ia para a igreja, já era crente, pero me convidaram para o pagode. E me fui para o pagode. E eu pensei assim, eu me vou para o pagode para evangelizar. Liguei no alto afuera... E meu amigo dijo, che, não tenho seguro, como vou fazer? Eu, Senhor Jesus, você lá manda no alto. Cuida desse alto agora em nome de Jesus. Nós outros os servos venimos acá para desfrutar da vida, Jesus. Ele cuida desse alto. Liguei dentro da igreja, dentro da bodega, verdade? E que é a coisa? E fui orar por um tipo e pus as manos na cabeça dele. E pus as manos na cabeça dele. Com um vaso de cerveja na mano e a outra mano ponendo na cabeça, orando por ele. De repente vem outra pessoa. Você não sou de bola de neve? E eu, vos também sos. ¿Verdad? ¿A dónde voy con eso? Ni sé por qué yo estoy hablando de eso. Pero ¿a dónde voy con eso? Yo fui un vida loca. Creo que es eso. Hay un motivo por que yo estoy hablando de eso. ¿Cuál es el motivo? Yo no sé cuál es el motivo. Pero bueno, ¿a dónde voy? Sí, bueno, yo sé por qué estoy hablando de eso. Que yo no estoy hablando de alguien que nunca pasó por eso. Ay, Dios mío, él no sabe qué es la vida loca. Mi hermano, ¿en dónde vos estás recibiendo? Yo ya soy posgraduado. Essa é mais ou menos assim a história da vida louca, verdade? Então, eu sei o que estou falando. Quando eu hablo acá, eu não estou apontando para alguém, eu estou falando de um lugar que eu já saí de aí também. Então, quando disse que o Senhor adeça mis manos para a guerra, o Senhor vai pelear por mim, o Senhor vai guerrear por mim. Mas eu tenho que entender que o Senhor é meu pastor e eu não devo, agora viste como eu sou, volvi meu pensamento agora. Eu não devo ter um Jesus para cada ocasião de minha vida. Agora eu vou para meu negócio, o Senhor é meu pastor, agora eu me vou para minha farra, Senhor, quédate aí nomás. Quem é Jesus para vós? Eu creio em um Jesus. E esse Jesus é um Jesus bíblico. Eu creio na Bíblia desde a capa hasta a contracapa. Hasta os mapas eu creio nele. E nós temos que buscar a vivê-lo. E vós crees em qual Jesus? Um Jesus que te protege? Um Jesus que vos tenés que renunciar tu vida, agarrar tu cruz e seguir? Qual é o Jesus que vos crees? A Bíblia diz assim que Ele é nossa mano direita, pero é nossa sombra. ¿De que é nossa sombra? ¿Por quê? Vos já viste tu sombra? A ver mi sombra acá. ¿Viste mi sombra? Mi sombra hace ruido. ¿Sí o no? Pero ela está. Quando a Bíblia diz que o Senhor é mi sombra, o Senhor não é um grande evento, o Senhor é um Senhor de la jornada. Cada vez que vos mirar tu sombra, vos tenés que entender que o Senhor é mi sombra. ¿Por quê? Porque Ele não hace ruido, pero Ele sempre vai estar aí. Sempre. E se eu me muevo, Ele se mueve. E vos pode estar pensando assim, pero há lugares que Deus não vai. Sim, o Senhor anda. Aunque eu ande por lo vale de la sombra de la muerte, o Senhor está comigo. Às vezes nós pensamos em um Deus solo de misericórdia para quem é certo. Se Deus pudiera ter misericórdia de quem é certo, meu irmão, pobre de nós outros. Pedro negou Cristo por 3 vezes, lhe orou amargamente, porque negou a quem mais ele amou e voltou a pescar. Jesus, em Juan 21, voltou detrás de Juan. E disse assim, Juan, não pescaste nada. Eu nunca ia volver atrás de Juan, atrás de Pedro. Nunca, nunca. E Jesus voltou atrás dele. Então, a misericórdia não é por meu merecimento. Minha misericórdia é a favor de Deus que não se explica.
Estão entendendo isso acá? Então, não é por esforçar-me a ser perfeito, é esforçar-me para viver biblicamente, de acordo com o que Ele quer para mim. Quando disse que Ele é minha sombra e minha mano direita, quer dizer que Ele é sencillo, Ele é simples. Jesus é simples. Simples. Nós outros que confundimos todas as coisas, mas Ele está em la simplicidade. Sabe quais são os meus lugares preferidos de oração e os lugares que mais escutei a Deus? Pergunte para mim qual. No banho. Às vezes, quando me invitam para orar na igreja, para predicar na igreja, o primeiro lugar que eu busco é um banho. E não é porque eu estou apertado com incontinência, porque eu quero ligar nesse banho e nadie me vai molestar, nadie vai falar nada. Eu me prostro, pongo a minha cara aí no water e hablo, Senhor, se não é tu misericórdia, eu não sou nada. Sabe qual é o lugar que o creyente preferido tem que ter em sua empresa? Pergunte para mim qual. No banho. Porque no banho vos não te vas a que dar no WhatsApp mintiendo para tu jefe. Vos tenés que ir se prostrar na rodilha, orar e bendecir a vida dele e bendecir tu própria vida. Estão comigo entendendo isso acá ou não? Jesus é simples. Nós somos complicados. Seguindo, a Bíblia diz assim que de dia o sol não terá daño, nem a luna de noite. Ni de dia e ni de noite. O que a palavra está dizendo acá? Que ni no claro, ni lo que está na luz, ni lo que está no oculto, podem fazer daño a mim se eu confio em Ele. Pero eu tenho que confiar em Ele. Eu tenho que confiar em Ele, esperar em Ele, descansar em Ele. Porque senão, assim, não funciona. Quando ele habla de las lunas e de las estrelas, muitas pessoas agarram isso para dizer de horóscopo. Ah, agora eu sou signo. Pergunta, signo. Que signo vocês? Me estão falando disso? Ah, não sabem. Ah, só para saber. Eu sou leão. Leão de Judá. Verdade? As pessoas dizem assim, ah, mi signo. Pode contar uma macanada mais? Bueno, vamos lá. Um dia trabalhava eu nessa mesma empresa, em um prédio de 16 andares, e conheci uma astróloga. E eu me fui com ela, e eu lhe dije a ela algumas coisas assim, che, vos sos astróloga, como funciona? Ela, não, vem em meu consultório, eu vou fazer tu mapa astral. E lá infeliz me hizo, ou seja, lá feliz, verdade? Eu era infeliz. Eu já conhecia Jesus. Conhecia Jesus um pouco, mirar um pouco. Conhecia Jesus e fui fazer meu mapa astral. Quase tatuei meu mapa astral no braço. E ela dizia, não, porque a luna, porque o cielo. E depois eu descobri que o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus puso com a punta de los dedos as lunas e os firmamentos. E eu confiando em um mapa astral e sabendo que Deus puso com os dedos as lunas e as estrelas. O que ele está querendo dizer acá é que eu tenho que confiar em Ele quando tem sol, quando tem estrelas, quando tem luz, quando não tem luz. Em todas as situações, eu devo confiar em Ele. Eu não devo confiar em um horóscopo. Se vos confias em horóscopos, que Deus te bendiga e que te guarde, que te leve para quinto de los infernos. Pero a donde vou acá é que creyente não confia em horóscopo. Ah, vou abrir meu horóscopo. Qual é o color que eu vou vestir hoje? Verde, verde que é de burro. Se vos confias em horóscopo, te pido mil desculpas, não quero ofender-te. E não vai ser imbécil de sair assim, ah, vou confiar no trabalho, no horóscopo. E não há, pelo amor de Deus, eu estou na igreja, amém? Pero, se vos confias no horóscopo, não vai te levar a lugar nenhum. Por quê? Para ver, todas as colores te vai vir bem. Todos os números vai bem. Não tem sentido isso, ¿entendés lo que estou dizendo? Não é que está mal o horóscopo, sim, está mal o horóscopo, mas é melhor eu confiar em Jesus verdadeiramente. Quantos estão comigo? Eu escutava horóscopo também. Tinha uma rádio que passava lá em Curitiba, chamada Renato Gaúcho e a música del dia. Renato, a voz escutava, verdade? E aí dizia, horóscopo de hoje, aquário, era aquário, verdade? Era. 31 de enero, verdade? Conheci ela, vos sos aquário, en serio? Ah, vos sos pichado, sim, dale, verdade? E eu escutava, verdade? Pero Deus me livrou desse laço. Que Deus te livre também, confie no Senhor, amém? La previsão del tempo, la previsão del... Confia em Deus, irmão, confia em Deus e já está. Confia em Deus, amém? Por quê? Porque Ele é grande, porque Ele é perfeito, porque Ele é suficiente. Às vezes nós pensamos assim, pero será que Deus é todo isso? Um dia Job estava passando por muitas lutas e foi entrar em questionamento com Deus. Job, aquele Job que perdeu todo. E mira a resposta que Deus lhe deu. Ah, Job, ¿dónde estavas tú quando eu puse as bases da terra? Dímelo.
Si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones, a quién tendió sobre ella la cinta de medir, sobre quién están puestos sus cimientos, o quién puso su piedra angular, mientras cantaban el coro de las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Mira la pregunta que Dios hizo para Job, que se estaba plagueando. ¿Quién encerró el mar tras tus compuertas cuando este brotó del vientre de la tierra? ¿Será que nosotros tenemos sabiduría o Dios tiene sabiduría? ¿Sabe que yo debo entender que es Él? Todas essas palavras que nem eu entendo muito bem, sabe o que quer dizer? Que Ele é grande, que Ele é suficiente, que Ele é maravilhoso, que Ele tem as respostas, que nada tem sentido se não tem Ele, nem de dia, nem de noite, nem subindo para Jerusalém, nem volvendo de Jerusalém, nem indo, nem volvendo, não importa a jornada, se Ele não está em minha jornada verdadeiramente, não tem sentido, minha vida é incompleta sem Ele. Amém? Pero mira o que diz a palavra. Ele guardará tu entrada e tu salida. Sabe o que é isso? Em Israel, também há uma tradição muito interessante, que eles dizem que Deus guarda a entrada e salida, ou seja, desde que salgo para trabalhar, hasta que eu vuelvo, Deus está comigo, Deus está me guardando desde que eu me despierto, hasta que Ele cerra os olhos. Então, quando diz, Deus guardará tu entrada e tu salida, quer dizer que Deus, desde que vos abre os olhos, hasta que cerra os olhos, en el dia e en la vida. Deus guarda tu salida, pero Deus também guarda tu entrada. É o Senhor que guarda todos os processos de nossa vida. Por mais forças que nós hagamos, por mais empenho que nós tendremos, é Deus quem guarda e nós não podemos añadir nem codo, nem dia, nem meia hora em nossas vidas. Então, se é Deus quem guarda, nós devemos aprender a descansar em sua presença. Devemos aprender a descansar, onda chill, em Jesus. Se eu entendo que é Deus que me guarda, eu não vou estar ansioso e enfermo por algo que está por venir, que nem eu sei se está por venir. O milagre verdadeiro não empieza em um livramento. O milagre verdadeiro empieza tendo fé e entendendo que Deus me vai livrar. Vou repetir, o milagre não é o avivamento, não é o livramento. O milagre é eu ter fé que Deus me vai livrar. E se Deus não me livrar, eu entendo que também é livramento, porque Deus tem o plano perfeito para tudo. Então, eu tenho que aprender a dar glória a Deus quando tudo vai bem, quando Ele responde minhas orações, e tenho que aprender a dar glória a Deus em las pruebas. Porque em la jornada de Deus, em nossa jornada da vida, passaremos por pruebas. Quem acá passou por pruebas na vida? Quem está passando por pruebas? Que Deus nos ajude a passar por essas pruebas. A palavra diz que o Senhor guardará tu entrada e tu salida desde a hora e para sempre. ¿Sabe o que está dizendo acá? Esse para sempre, ele está relacionado com a eternidade. E lá pergunta, o que é a eternidade? Isso eu poderia quedar predicando um mês sobre a eternidade. O que é a eternidade? Eternidade não é quantidade. Em realidade, eternidade é qualidade. Porque se eu paro para medir tempo, como eu vou medir o tempo com um Deus que hizo o final antes do começo? Está escrito em Apocalipse. Como eu vou entender esse por sempre? Esse por sempre. Eu tenho que entender a Deus e a sencillez de Deus. Porque Deus é um Deus de restauração, um Deus de recomeço, e para mim é isso que se trata de eternidade. Porque às vezes nós pensamos assim, o que é a eternidade? Jesus estava colgado na cruz, de cada lado tinha um, e um deles se arrependeu, e pediu perdão, e Jesus lhe perdonou, e Jesus disse assim, aún não estará comigo no paraíso. Está comigo? Se Jesus disse aún não, era aún não. Então ele já está no paraíso, mas o paraíso é quando Jesus volver. Então, que onda? ¿Verdade? Parece meio confuso, não é confuso. É Deuteronômio 29. Há coisas que solamente allá nós tendremos a resposta. Pero eu tenho que entender com isso a graça de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus imerecido por mim. Quantos estão comigo? Salmo 121, a gente estava indo para onde? A gente estava indo em Salmo 121 para onde? Jerusalém. Pero Lucas 24, a gente estava volviendo de Jerusalém. Habla de los discípulos de Emaús. A Bíblia diz que os dois discípulos volviam
e hablavam e não estavam entendendo o que estava passando. Eles estavam como a 11 quilômetros, ou seja, eles estavam saindo dos montes e estavam volviendo de Jerusalém. Salmo 121 diz que eles estavam indo para Jerusalém. Lucas 24 ou 25, se não estou equivocado, diz que eles estavam volviendo de Jerusalém. Pero mira que interessante. Elevo mis ojos para los montes, de onde vendrá mi auxílio? Mi auxílio vem do Senhor que hizo el cielo e a terra. Pero eles estavam em Jerusalém. Eles viveram com Jesus, eles estiveram com Jesus, pero eles não entenderam quem era Jesus. Porque Jesus morreu e foi crucificado, e eles não tiveram paciência para esperar o tempo correto e desistiram. E volveram. Estão comigo acá ou não? Sim? Não te distraigas. Amém? Não te distraigas. Estão comigo ou não? Vamos lá. Não te distraigas. Eles estavam indo para Jerusalém, pero os dois discípulos estavam volviendo de Jerusalém. ¿Por quê? Porque eles não entenderam quem era Jesus. A palavra diz que os dois veniam hablando e murmurando acerca das coisas que haviam passado, hasta que alguém na terceira pessoa se acercou deles e disse: "O que está passando? Por que vocês estão volviendo de Jerusalém?" E eles lhe chamaram a atenção a Jesus e disseram: "Vos não sabeis o que está passando em Jerusalém? Vos não entendiste?" E então Jesus começou a explicar-lhe para eles, desde os profetas até os tempos atuais. Eles se assentaram, e quando eles se assentaram, Jesus partiu o pão, e quando partiu o pão, seus olhos se abriram, e eles começaram a entender, e eles voltaram de novo para Jerusalém. A donde vou acá é que os discípulos voltaram para Emaús. Eles deveriam ir para Jerusalém. Jesus poderia dizer assim: vocês não entenderam? Vayan para Emaús e moeram aí. Pero Jesus foi buscar, incluso aqueles que desistiram, e estava a caminho de nós. Estão comigo acá ou não? Sabe de que se trata isso? Quando eu paro para pensar nisso, eu penso na misericórdia de Deus em minha vida. Porque eu não estou predicando acá porque eu mereço. Eu estou predicando porque a misericórdia dele me alcançou. Porque eu era um maconheiro, mentiroso, congregava, ia na intercessão, era um atalaia, pero não entendia quem era meu Jesus verdadeiramente. Empecé a servir, empecé a crescer com Deus e não entendia quem era Deus verdadeiramente, hasta entender que por mais força que eu haga, eu não posso alcançar sua misericórdia. Então, eu não sei como vos veniste parar acá hoje, pero essa palavra está dando de um Deus de la jornada, de pessoas que desistem, de pessoas que entendem quem é Deus, de pessoas que saíram de la jornada com Jesus, e Jesus foi detrás deles para buscar a eles. Eu não sei quem sois vós na situação, se vós está indo para Jerusalém, se vós estás mareado com os deuses, se vós está mareado com os ladrões del medo, ou se vós estás retrocedendo de Jerusalém. Pero sabe o que eu sei? Que Deus é minha mano direita e minha sombra. Aonde eu vou, Ele está lá, com sua misericórdia. E eu miro para minha sombra, eu quero ir de minha sombra, pero tem outras luzes que a misericórdia de Deus me alcança. E se a misericórdia do Senhor me alcança, eu não posso rechazar isso. Vocês estão comigo acá? Sabe qual é o domingo hoje? Um domingo bem sencillo de recomeços. Vos chegasse hacia acá, não desista da jornada. Como hago para não desistir da jornada? Quando se parte o pão, os olhos se abrem, e aí nós outros entendemos verdadeiramente quem somos nós outros. Estão comigo acá? O pão já se partiu lá na cruz. Eu não estou falando de um pão de Santa Cena. O pão que Jesus ministrava não era o pão que eles comiam. O pão era ele que se entregou lá na cruz. Ele se partiu para que eu e vós pudiéramos volver para Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Yerushalom. Para que nós outros pudiéramos volver para um lugar que não está nada faltando, nada roto, nada fora desse lugar. Estão comigo acá? Eu não sei de onde vós estás, mas eu tenho uma palavra para vós. Vuelva para Jerusalém. Se vos escuchaste esta palavra, nós queremos dizer que vos não estás solo. Nós somos uma família e queremos andar contigo. Então, acá na descrição do vídeo tem um enlace com nosso WhatsApp, com nossos contatos. Escríbanos, acepta e entrega sua vida para Jesus, que esse é o caminho correto, e conta com nós como família para caminharmos juntos. Um forte abraço e que Deus te bendiga muito.